Então, pessoal, no vídeo anterior eu expliquei para vocês como é que a gente encontra a matriz de mínimos quadrados, né? E aí, nesse exemplo agora eu vou numérico, né? Não é um exemplo a partir de um exercício. Eu fiz um exercício desse em um outro momento, certo? Eu estou pegando apenas os dados aqui para a gente poder calcular a partir dos números, como a gente já fez lá para a eliminação de Gauss e outros métodos anteriores, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é encontrar a solução de mínimos quadrados. Encontrar a solução de mínimos quadrados, certo? E para a gente encontrar a solução de mínimos quadrados, a gente vai ter que seguir o procedimento que eu mostrei lá no vídeo anterior, certo? Então, dado aqui uma matriz A, que é um sistema, certo? Então, tem um sistema aqui de equações, onde eu tenho AX igual a B, certo? E aqui seria basicamente a coluna que vai multiplicar por x1, né? E aqui seria a coluna que vai multiplicar por x2. Então eu tenho AX igual a B. Então esse sistema aí eu quero encontrar a solução. Como eu falei, né, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar o reduzir, né, porque assim, se eu só tenho x1 e x2 e eu tenho 4 linhas aqui, eu tenho mais linhas do que necessário, né? Então, de alguma maneira, eu posso ter um erro envolvido aí. Eu poderia fazer por escalonamento, sim, mas aí eu ia descobrir que eu não iria conseguir escalonar perfeitamente, né? Porque está faltando alguma coisa. Essa coisa é aplicar, por exemplo, o nosso conceito aí de pseudo-inversa, que é encontrar lá aquela forma que eu mostrei, né? A IME, que vai ser A transposto A, e BM, que seria igual a A transposto vezes B. A gente pode mudar aqui a forma de representação, eu vou deixar assim parecido com o anterior, para que eu reduza a quantidade de linhas, né, dessa matriz. Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou representar aqui A transposto, certo? Quem é A transposto? A transposto é mudar as linhas por coluna, né? Então, aqui a primeira linha, eu vou transformar em coluna. Mesma coisa aqui para a segunda linha, vai virar a segunda coluna. Veja que basicamente eu estou só mudando o que é linha vira coluna, né? Então aqui está o meu A transposto. Então como é que seria A transposto vezes A? Seria essa linha vezes essa coluna, ficaria na primeira posição. Aí essa linha vezes a segunda coluna ficaria na segunda posição. Aí essa linha vezes a primeira coluna ficaria desse jeito, né? Linha 1, coluna 1. Então é 1, né? Linha 1, coluna 2. Então é 1, 2. Né? Aqui é 1, aqui é 2, 1. Linha 2, coluna 1. E aqui é 2, 2. Linha 2, coluna 2. Né? Então esses elementos vão aparecer aqui nessa matriz e, consequentemente, a gente vai ter os valores. Então isso aqui vai ser igual ao primeiro vezes o primeiro mais o segundo vezes o segundo mais o terceiro vezes o terceiro mais o quarto vezes o quarto. E aí eu vou ter um valor aí. Né? Mesma coisa agora vai ser o primeiro vezes o primeiro, só que agora da segunda, né, coluna, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro,
mais o quarto vezes o quarto. Eu falei vezes e comecei a escrever um bocado demais aqui. Então, primeiro, segundo, terceiro. Pronto. Esse cara aqui vai ser, né, a segunda linha vezes a primeira coluna, né? Então 2 aqui vezes o segundo mais o terceiro vezes o terceiro mais o quarto vezes o quarto. E por último, você vê que vai dar igual, certo? Eu fiz só para mostrar, mas dá igual. O próximo vai ser, né, esse cara vezes o primeiro mais segundo vezes o segundo mais o terceiro vezes o terceiro mais o quarto vezes o quarto. Obviamente, se tiver mais dados, né, eu vou acabar fazendo ele do tamanho do mundo, não importa a quantidade de linhas, vai gerar uma matriz 4x4. Aí agora eu tenho que fazer, né, encontrar o valor de IBM, que vai ser o A transposto vezes B. Ou seja, vai ser esse cara vezes esse aqui, vai dar o primeiro elemento, e esse cara aqui vezes ele vai dar o segundo elemento. Então aqui vai ser primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro, mais o quarto vezes o quarto. E aí embaixo aqui eu vou só pegar esses valores, o primeiro vezes o primeiro, né? Só que da segunda linha agora. Segundo vezes o segundo. Terceiro vezes o terceiro. O quarto vezes o quarto. Então, aqui a gente basicamente já tem um sistema linear, né? E aí a gente pode usar lá aquele método para a gente fazer a eliminação, né? Então, tem um L2 é igual a L2 menos M21 L1. Né? Já pensando na forma total, né? Porque você pode pensar assim, a mais. E agora é o processo normal da eliminação de Gauss, a mais vai ser a concatenação dos dois, né? Então, aqui eu já posso fazer assim, igual, né? Só para não colocar lá, vou já colocar aqui. Então aqui eu preciso só encontrar M21, né? Porque M21 é igual a A21 dividido por A1, não é isso? E é isso. Vai ser igual a A21 dividido por A1. Aí aqui o meu, a gente já pode fazer direto, porque nas outras vezes eu já tinha feito, que vai ser igual a L2 menos esse aqui, que eu fixo, só apertar F4, vezes L1. Aqui tem que dar 0, né? E os outros tem que dar vou só ajustar aqui, ó, porque esse cara tá errado. Ficou vezes aqui em todo mundo, tá vendo? Aqui, aqui. Pronto, aqui tem que dar 4 mesmo. Pronto. Aí agora,
Eu já tenho a nova linha 2, certo? Já tenho meu novo sistema aqui, né? Então, vou colocar aqui embaixo. Tá. Primeira linha aqui. Só que a segunda, né? Agora foi recalculada. E eu vou ter isso aqui. E agora como é que eu encontro o valor, né, de x1 e x2? x1, quer dizer, x2, né, a gente encontra sempre de baixo para cima, vai ser igual a esse dividido por esse aqui, né, que a gente assume que tem um x1 aqui. No primeiro multiplica x1, x2, né, e nesse aqui multiplica x1. E aí o x1 vai ser igual a esse cara menos esse vezes o de cima, tudo isso dividido por esse cara aqui. Pronto. Então, nós temos aqui o resultado, certo, da operação, e encontramos o valor de x1, x2, e essa aqui, x1, x2, isso aqui é a solução de mínimos quadrados para esse problema aqui, a x igual a b, certo? Ou seja, para essas matrizes aqui, tudo mais, esse aqui seria encontrar a solução de mínimos quadrados utilizando o conceito, né, de transposta e eliminação de Gauss, combinado. Então, poderíamos usar outros métodos para poder fazer isso. Existem várias maneiras de você poder fazer esse cálculo aqui que eu estou fazendo, né? E esse é mais eficiente do que você resolver a inversa, né? E fazer aquelas operações. Então, é isso que a gente tinha para falar sobre mínimos quadrados, certo? Tem um link na minha playlist de cálculo métodos matemáticos, né? Computacionais, e aí posso colocar o link aqui para ou redirecionar, né, para vocês poderem ver uma aplicação, por exemplo, de utilizando logaritmo, exponencial, outras formas também de visualizar aqui as coisas para colocar no formato padrão e fazer o cálculo, certo? Então é isso que a gente tinha por enquanto para esse conjunto de vídeos para uma disciplina de cálculo numérico, certo? Obviamente eu não exauri todos os conteúdos de cálculo numérico, mas tentei passar de uma maneira bem direta e objetiva a maior parte das coisas relacionadas a cálculo numérico. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa vocês podem fazer perguntas e vamos seguindo aí para os próximos vídeos. Então, até lá.